Boa tarde, a paz do Senhor. Graças a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede e por todas as bênçãos, que nós alcançamos sem mesmo merecer. Porque nada do que temos, nada do que recebemos merecemos, mas é a misericórdia de Deus que faz com que nós recebamos as suas bênçãos, não é? E por isso eu quero louvá-lo nessa tarde, antes de adentrar por sua palavra. Eu quero louvar o nome do Senhor com um hino que eu gosto muito, que inclusive eu nem sei cantá-lo direito, Algumas partes dele, que é do coro, assim, é que eu sei. Mas aí eu vou tentar cantar aqui. E se você souber também cantar, você canta aí. Louva a Deus nessa tarde, nesse dia, porque Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa meditação, Daquilo que provém dele. Amém? Canta comigo. E depois do hino eu vou falar um pouco sobre a palavra do Senhor. Medita na letra desse hino. É um hino que fala sobre reconhecer que somos pecadores e que não merecemos nada daquilo que recebemos de Deus. É pela sua misericórdia. No meu viver tentei fazer somente o que agrada a teu querer. O teu amor me convidou e eu quis andar nos teus caminhos, meu Senhor. Eu quis andar nos caminhos do Senhor. Tentei mais de uma vez, caí e levantei, mas o pecado me chamava. E quando eu via, já voltava a cair. Desse jeito aí. E agora que pensei que aqui era o meu fim, me desisti, não me condenas e de novo me convidas a seguir. Aleluia. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer o que acabo de ouvir. Sou pecadora, no mal já caminhei e me ofereces teu perdão. Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu não mereço. Tu me fizeste ver que ainda posso ser tudo que sempre desejei. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, quero amar-te mais que tudo aqui, mais que tudo desse mundo, Senhor.
Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Senhor, quero amar-te para sempre. Glória a Deus. E é mesmo assim, não é? Que o Senhor Jesus, Ele nos convide todos os dias a refletirmos sobre nós mesmos. Como diz a sua santa palavra, né? Que o homem, ele tem que examinar a si mesmo. Então, que a voz do Espírito Santo possa ser ouvida todos os dias, quando Ele nos convida a nos examinarmos, a reconhecer que somos pecadores, a reconhecer que somos fracos e que muitas vezes caímos, mas que tem um Deus que nos levanta, há um Deus que nos perdoa, há um Deus que nos restaura, que nos dá uma nova vida. E é por isso que eu louvo a Deus, porque quantas vezes eu caí, quantas vezes eu fiquei prostrada, achando que não tinha mais solução para a minha vida, achando que Deus não ia mais me perdoar dos meus pecados. E Ele, através do Espírito Santo, me convidou, me chamou à sua presença e fez-me reconhecer as minhas falhas. E assim, pedir perdão. E eu receber o seu perdão deliberadamente, sem imposições. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, é desse Deus que eu venho falar neste momento. Desse Deus que está conosco em todos os momentos. Até quando a gente erra, Deus, Ele nos assiste. Deus, Ele nos entende. E o melhor de tudo isso é que Ele é superior à minha falha, à tua falha, o teu pecado. Deus, Ele é superior. E a única coisa que Ele quer é que nós olhemos para dentro de nós, analisemos quem realmente somos e possamos ofertar a Ele o nosso pedido de perdão, o nosso reconhecimento que precisamos dEle para prosseguir, que precisamos dEle para continuar no caminho que Ele traçou para seguirmos. E é disso que eu quero falar nesta tarde. Hoje, eu estava conversando com a minha enteada e me veio uma palavra na mente que eu falei para ela, que se encontra no Salmo 23. E eu quero ler com vocês. É apenas um versículo do Salmo 23. O Salmo 23, ele sempre fala muito ao meu coração, sempre. E sempre que eu leio, o Espírito Santo me leva por caminhos diferentes. Aleluias. E eu aprendo uma nova lição a cada dia, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E todas as vezes que você for ler e for o mesmo livro, a mensagem vai ser outra para você, porque vai ser de acordo com a tua necessidade espiritual. Por isso que a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é milagrosa, ela é viva e ela é eficaz. E ela penetra na vida daquele que está com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Salmo 23, versículo 4. A Bíblia na linguagem de hoje diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me protege e me diriges. E é sobre essa palavra que eu quero falar nesta tarde, meditar com vocês. Aqui, o salmista, ele falou com muita propriedade da confiança nele em Deus. Porque, irmãos, é muito bom a gente confiar em Deus quando a gente tem tudo. É muito bom a gente confiar em Deus quando a gente não está tendo ausência de nada, né? Nada nos falta. É muito bom confiar em Deus assim, sabe? Quando tu tem o teu pão de cada dia, quando tu tem o teu emprego, tu tem a tua casa.
não é? Quando tu tem todo mundo bem na tua família, é bom confiar em Deus. Mas a confiança em Deus, ela está baseada não só quando temos o que necessitamos, mas quando falta alguma coisa em nossa vida. E aí, a nossa confiança, ela vai ser avaliada diante de Deus quando nos falta algo que a gente acha necessário. E aqui, o salmista, de tantas coisas que ele falou em relação a Deus, ele que já foi pastor de ovelhas, né? Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, então ele conhecia o comportamento das ovelhas. E ele diz também que as ovelhas conheciam a ele também. Elas obedeciam a ele, reconheciam ele como pastor. Gente, eu estou me balançando porque eu estou na rede aqui. E ele falava com muita propriedade, ele comparava Deus, né, como um pastor de ovelhas. Por que Davi falou nesse assunto de pastor de ovelhas? Porque ele podia falar, porque ele conhecia, ele era conhecedor na prática, não só de falar, mas Davi conhecia a prática de ser pastor. E conhecia os sentimentos de um pastor, o sentimento de amor, o sentimento de cuidado, né? O sentimento de zelo de um pastor. E ali ele começou a comparar aquilo que ele sentiu ou que ele sentia quando cuidava das ovelhas do seu pai aos cuidados de Deus. Porque Deus, ele se comporta como um pastor de ovelhas. Ele cuida, ele protege, ele zela, ele ama. Aleluia. Assim como se fôssemos ovelhas. Nos protege da fúria do inimigo. Nos protege dos perigos do caminho. E aí eu lendo a palavra do Senhor, né? Conversando com minha enteada, eu dizendo a ela que quem realmente confia em Deus, não tem medo da morte. E eu estou falando isso porque eu estou passando por um período de enfermidade. E eu disse, dizendo para ela, quem confia em Deus, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, ele não teme o mal, porque Deus está com ele. E foi isso que Davi falou com muita propriedade, com muita confiança, que ele não tinha medo da morte, que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não ia ter medo, porque Deus ia estar lá com ele. E mesmo que ele viesse a morrer, ele estaria nos braços de Deus. Então, nada, nenhum mal ia lhe acontecer. A sua alma ia estar guardada, porque Deus estava ali no momento da sua morte para defender a sua alma. Então, quando confiamos em Deus, não temos medo de nada. Mas o problema é que nem todos podem falar como Davi falou. Nem todos podem dizer que não teme mal algum, mesmo na hora da morte. Porque essas pessoas não estão diante de Deus com a sua vida pautada. Essas pessoas muitas vezes não estão confiando no Senhor porque não lhe obedecem, porque não lhe escutam, porque não praticam a fé, porque desconfiam do poder de Deus. E muitas vezes também porque se deixam ficar prostrados pelo pecado. Então ele não pode dizer que ainda que ande no vale da sombra da morte, o Senhor está com ele. Mas nesta tarde, o Espírito Santo, através desta palavra, ele te convida a desafiar, aleluia, a sua situação. O Espírito Santo te convida a confrontar a tua situação de medo, a tua situação de falta de fé, a tua situação de falta de esperança, a tua situação de pecado. Aleluia. E ele diz, aleluia, glória a Deus, que o teu Deus, ele te convida a dizer por
fé. Aleluia. Que Ele é o Deus que cuida das suas ovelhas. Até nos momentos mais difíceis da sua vida, até nos momentos de vale de sombra de morte, Ele está contigo. Que nós possamos ter esta confiança no Senhor. Dizer, Senhor, ainda que a morte venha me visitar, ainda que ela ronde a minha vida, eu não vou ter medo. Porque tu, Senhor, estás comigo. E ainda que eu venha deixar esta terra, a minha alma, Senhor, estará guardada em ti. Porque uma promessa tua que está na tua palavra, que tu estarias conosco em todos os momentos da nossa vida. E Davi disse ali, Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, Senhor. Eu sei que o mal existe, eu sei que ele me ronda, mas eu não vou temer. Sabe por quê, Deus? Porque tu vai estar comigo. Então, queridos, que como Davi, nós possamos também nos apropriar desta palavra e dizer, Senhor, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo. Tu me proteges, tu me livras, Senhor. Tu me guarda do mal. Aleluia. O que você está temendo? Qual é o teu medo? Qual é a tua angústia? Qual é a tua dor? O teu Deus, o teu Deus, Ele também anda no vale da sombra da morte, Ele também está lá. O salmista disse no Salmo 139, Senhor, para onde nós vamos fugir da tua face, Senhor? Se a gente for para o céu, tu estás lá. Se a gente descer para o inferno, tu também estás lá. Deus está conosco em qualquer lugar, em todos os momentos, queridos. Mesmo nos momentos de dores e aflição, Ele está conosco para nos livrar do mal. Aleluia. Porque o mal maior da nossa alma, aleluia, é a eternidade. Não é uma morte. A morte é um passaporte para estarmos junto a Deus. O problema não é a morte. O problema é se estamos prontos diante do Senhor. O problema é dizer como Davi disse, Senhor, ainda que eu morra, tu estás comigo. Como está a tua vida? Você pode dizer como Davi, Senhor, ainda que tu me leves, eu sei que tu estás comigo. Ainda que tu venhas a mim com a morte, eu sei, Senhor, que tu me proteges. Como está o teu viver? Oh, queridos, que o Espírito Santo, Ele possa preparar a nossa vida. Aleluia! Que tenhamos essa certeza de Davi. Glória a Deus. De que o bom pastor, Ele está conosco para nos livrar de todo mal. E ali eu falando com Manuela e o Espírito Santo tocou no meu coração. Fala. Eu sou de Camarrai. Fala esta palavra. Porque alguém precisa ouvir. Você está com medo da morte. Aleluia. Mas eu quero te dizer, não tenha medo da morte. Tenha medo da eternidade sem Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Pergunte para você mesmo nesta tarde. Eu posso falar como Davi? Aleluia. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Será que você pode dizer como Davi disse? Com propriedade, com fé, com segurança. Será que nesta tarde você pode enfrentar a você mesmo? A enfrentar o teu interior? A enfrentar o teu ego? A tua soberba? O teu orgulho? As tuas mentiras? E você pode descer do seu
trono. E te humilhar diante de Deus. Todos os dias são oportunidades que Deus nos dá para nos consertarmos diante dele. Todos os dias o Espírito Santo, ele nos convida a sermos mais santos, a sermos mais de Deus, a sermos mais transformados, mais restaurados, para que Deus, ele possa estar conosco nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente poder falar como Davi falou. Será que você pode dizer isso? Como está a tua vida? Como está a tua vida? Halamassui de Kamahai. Hanamassui de Miofai. Você está vendo cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você está de pé. Deus está te dando oportunidades. A muitos ele tem derrubado. A muitos ele tem deixado cair. Morrer sem paz, sem salvação. Porque não querem aceitar a verdade de Deus. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. As pessoas preferem a mentira. As pessoas preferem os atalhos. E as pessoas preferem a morte. Aleluia. Porque não querem se humilhar à voz de Deus, à verdade de Deus. Mas eu quero te dizer nesta tarde, enquanto você estiver neste comportamento, tenha medo de morrer. Porque você pode morrer sem ter a certeza da sua salvação. Porque quem confia em Deus, quem obedece a Deus, quem está na presença de Deus, não tem medo de morrer. Porque sabe que Deus vai estar com ele naquele momento da sua partida. Rabalassui de Kamahai. Então que nesta tarde, querido, o Espírito Santo, ele te convide a você refletir na sua vida. Porque o amanhã não nos pertence. E eu dizia que a Manuela disse, Manuela, a vida é efêmera. Ela é passageira. Não é? Não sabemos quantos dias mais teremos nesta terra. O importante, aleluia, é estar na presença de Deus. O importante é confiar no nosso Deus. É saber que em todos os momentos ele vai estar conosco, porque é promessa dele. Então, medita nesta tarde. Como está o teu viver? Medita neste Salmo 23. Será que você pode falar como Davi falou? Será que você pode afirmar que Deus vai estar com você no momento difícil, no momento de enfermidade, no momento de morte? Medita nessas coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, querido. Nós estamos vendo com os nossos próprios olhos nesta geração em que estamos vivendo tudo acontecendo que Deus falou através da sua palavra. É pai contra filho, filho contra pai deliberadamente. Pais que estrupam filhos, filhos que matam pais. Um mundo de contenda, um mundo de valores invertidos. Jesus, ele está voltando, queridos. E ele é o bom pastor. E ele cuida das suas ovelhas. Então, esta palavra que eu tenho nesta tarde, que vocês possam meditar, medite. Porque a salvação, ela é individual. Muitas vezes a gente quer alcançar toda a família, toda a parentela. E a gente se preocupa e às vezes a gente até se aborrece. Porque alguém não quer dar ouvido à palavra de Deus. Mas lembre-se, a salvação é individual. Cuide da sua alma. Zele pela sua alma. Purifique a sua alma. Porque a salvação é individual. E você precisa cuidar de você. Precisa cuidar da sua alma, do seu espírito. E que cada um faça isso.
por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo, ele quer falar ao nosso coração, mas para que ele fale, precisamos abrir a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que o Espírito Santo, ele se revela para nós. E nesta tarde, ele se revelou para mim através desta palavra, através de uma conversa com a minha enteada. O Espírito Santo falou comigo, porque eu falei na sua palavra. Eu falei na palavra de Deus. E quando a gente fala sobre Deus, alguma coisa acontece. O que tu tens falado, o que tu tens meditado, o que tu tens conversado. Dê lugar ao Espírito Santo. Fale sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Que o Espírito Santo, ele vai se revelar para você. E ele vai trazer a mensagem que o teu coração precisa. Amém? Receba esta palavra nesta tarde. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Eu quero agradecer a participação de Margarida, né, minha cunhada. Que Deus te abençoe, Guida. Que eu sei que você é uma lutadora, você é uma guerreira. E você cuida da sua casa, da sua família, sob a orientação de Deus. Que Deus te abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe teus filhos, teu esposo, tua neta, né? Que a tua família seja bênção para a glória de Deus. E que esta palavra, ela possa, de certa forma, mudar alguma coisa em você, né? Mudar alguma coisa na sua vida. Porque é isso, todos os dias são dias da gente receber de Deus, né? A orientação do Espírito Santo para a nossa vida. E as demais pessoas também que estão acompanhando aqui o meu vídeo, que não se pronunciaram, mas que estão ouvindo, que o Espírito Santo, ele possa dirigir o seu coração, que ele possa dirigir a sua vida. Amém? Porque este é o papel dele. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador para ficar com vocês. E ele enviou o Espírito Santo para estar conosco, para falar conosco, para nos orientar, para nos ajudar, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, a função do Espírito Santo é nos convidar para refletir sobre nós, sobre a nossa vida com Deus, sobre a nossa vida como pessoa, né? E eu louvo ao Senhor, porque a palavra dele, ela é a bússola para a nossa vida. Então, medita nessas coisas. Às vezes não precisa ler a Bíblia toda, mas o que você for lendo, você vai guardando. Senhor, que palavra, né? O que tu queres falar para mim, Senhor? Se reporte para a palavra do Senhor. Tenta compreender o que o autor ele sentiu no momento que ele escreveu, o que ele estava passando, a direção que Deus estava dando a ele naquela palavra. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, Azenate. Glória seja dada ao nome do Senhor. Minha saudação de paz, de graça também para a Luzia, né? Que está ali na Suíça também. Deus te abençoe, Luzia. Azenate, que Deus te abençoe, Azenate. Tu és uma bênção na minha vida. Você e seu esposo são bênçãos para a minha vida e para a vida da minha família. Então, todos vocês são bênçãos. Mas precisamos realmente meditar nessas palavras, gente. O tempo é de busca mesmo. Principalmente para você que já conhece a palavra de Deus. O tempo é de busca. O tempo é de se dedicar. A vida da gente é tão corrida. E se a gente não tirar 10 minutos para meditar, 20 minutos para meditar na palavra do Senhor, a gente se sente vazio, a gente se sente distante, a gente se sente em sequidão. Então, a gente precisa fazer isso, né? Muitos de nós não estamos podendo ir ao templo. Então, a gente tem que mexer com a palavra de Deus. O salmista disse, olha, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Vamos guardar esta palavra no nosso coração. Porque sabemos que somos falhos, mas tem um Deus que nos justifica. Um Deus que está conosco em todos os momentos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus.